contar uma passagem interessante no tempo que eu estava no colégio militar, fazendo aquele show de alunos para alunos. Eu estava começando a fazer, e nessa fase, já depois da estreia com o Chapeuzinho Vermelho, já fazendo os personagens que eu criava e as histórias que eu escrevia sobre os B10, sobre os professores, sobre as coisas do colégio que a turma toda do CM entendia e ria muito. Foi quando, de repente, eu ouço um oficial que estava na porta de entrada, lá no fundo do auditório, dar uma ordem assim: auditório, sentido! Quando ele disse isso, todo o auditório se levantou e ficou na posição de sentido. Aí eu olho, eu vejo pelo corredor central, chegando nada mais, nada menos do que a figura do nosso comandante Jair Dantas Ribeiro. Vejam vocês, as histórias que eu contava no teatrinho chegaram a ele e ele veio pessoalmente curioso de ver como eram essas apresentações. Veio, sentou-se na primeira fila, onde as poltronas eram acolchoadas, eram poltronas para autoridades. Ele sentou-se ali, aí depois que ele sentou-se, o oficial na porta disse: auditório, à vontade. Aí o auditório todo sentou-se e todos ficaram atentos, e eu com um bonequinho ali na boca do teatro, com a mãozinha assim, depois daquela madeirazinha assim. Aí o boneco fala assim: chegando atrasado, hein? O comandante e a turma toda do auditório riram a valer. Até o comandante riu muito, muito, muito. Assistiu ao show, depois terminou o meu quadro, ele foi embora, tá? E o auditório achou interessantíssimo essa brincadeira feita com o nosso comandante. Porque uma coisa em teatro de bonecos é o seguinte: um auditório, seja qual for, o que um boneco falar, o auditório aceita sempre. Se eu tivesse falado pessoalmente o chegou atrasado, não seria bem aceito. Mas como foi o boneco que falou, ele tem liberdade de falar o que ele bem entender. Essa história pitoresca. Ficamos amigos, o tempo foi passando, daí depois, mais tarde, eu ilustrei o Guia do Aluno. Terminado o terceiro científico, o Dadil foi para a academia, eu não fui estudar arquitetura. No dia que o Dadil recebeu o seu espadim de cadete, a família toda foi lá. A Leleza fez para o Mário Luiz, que era pequenininho, uma fardinha, encomendou no próprio Casa de Uniformes Militares, um uniformezinho para o Mário Luiz, e eu apresentei o Mário Luiz vestido de cadete ao comandante Jair Dantas Ribeiro, que do Colégio Militar passou para a academia como comandante da academia. E eu me lembro bem que o coronel Jair virou para mim e falou assim: Hugo, por que você não veio conosco? Falei: coronel, eu fiz a opção pela minha arquitetura, estou estudando arquitetura. E a minha arquitetura foi muito aplicada para o Exército, fazendo arquitetura e urbanismo lá na Amazônia. Amigos, até a próxima com outra historinha que eu contarei para vocês. Até lá, tchau!